Daniel, como que eu sei se eu preciso fazer a aplicação de micronutriente ou não, se minha planta está com deficiência ou não? A gente parte do princípio número 1. Primeiro de tudo, a gente não tem que esperar a planta manifestar sintoma de deficiência de micronutriente para poder fazer a aplicação. Não. Isso está incorreto. Está incorreto. Você tem que disponibilizar micronutrientes exatamente para que a planta não manifeste sintoma de deficiência. Exatamente para que a gente disponibilize o que a planta precisa para que ela possa chegar à produtividade que a gente almeja. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai incluir a adubação com micronutrientes no planejamento de adubação da cultura. Então, muitos micronutrientes eu vou poder colocar diretamente no plantio. Muitos micronutrientes eu posso parcelar em cobertura. Muitos micronutrientes eles vão ter uma característica assim, que eu posso colocar, por exemplo, no suco, na cova, junto com o NPK, posso comprar NPK junto com o micronutriente e adiciono junto. Fritas, em alguns casos, alguns eu gosto, outros não. Alguns micronutrientes, como o boro, por exemplo, que tem uma alta mobilidade, eu posso me dar ao luxo, por exemplo, de parcelar a sua aplicação, colocar parte no plantio, parte em cobertura, que ela vai conseguir ser disponibilizada. Então eu preciso conhecer a dinâmica de cada um desses micronutrientes. Só que, aí a gente chega no seguinte ponto, fala, Daniel, como que eu sei então que a planta está manifestando um sintoma de deficiência? Ou melhor, como que eu sei que está as condições de micronutrientes na minha cultura? Então, a gente vai fazer de duas formas, análise de solo e análise foliar. Análise de solo e análise foliar. Análise de solo, a gente vai verificar exatamente a quantidade, a concentração de cada um desses micronutrientes no solo. Então, vou verificar a concentração, isso é muito fácil de ser feito. Você vai pegar realmente lá a sua análise química e vai verificar a concentração. Só que apenas isso não basta. Por quê? Porque às vezes você tem um nutriente que ele está com uma concentração ok, mas ele não está sendo disponibilizado. Pode ser por conta de pH, pode ser por conta de aeração do solo, pode ser por conta de antagonismo ali, por exemplo, o fósforo, eu vou falar isso daqui a pouco, né? O fósforo ele pode atrapalhar a absorção de outros micronutrientes, entre outros. Como eu posso, por exemplo, pegar nutrientes como o boro, que muitas vezes estará no solo com carga neutra, e esse boro ser lixiviado, ser levado com facilidade, ele não está presente mais ali. Você fez a amostragem de solo hoje, mandou para o laboratório, daqui 2 semanas chegou o resultado, mas daqui 2 semanas aquele boro já foi embora. Tá? Então, a gente faz primeiro a análise de solo. Só que aí, se você está trabalhando com uma cultura que já está implantada, mesmo que seja uma cultura anual, que a gente está entrando no ciclo de produção agora, ou no ciclo reprodutivo, que seja, a gente vale a pena entrar com uma análise foliar. Por quê? Na análise foliar eu vou verificar a concentração desses micronutrientes na folha. E aí eu vou ter a certeza de que essa cultura está absorvendo, está sintetizando esses micronutrientes na quantidade correta. E aí eu vou fazer um paralelo entre solo e foliar. Essa é a forma correta de analisar os micronutrientes. Tá? Aí pode surgir uma dúvida da seguinte forma. Tá bom, Daniel, eu entendi isso daqui. Só que não teria como eu analisar, por exemplo, de forma a fazer uma diagnose visual. Por exemplo, eu vou lá e verifico, né, na folha ou na cultura que seja um sintoma de deficiência de micronutriente. Pessoal, eu não sou muito adepto a isso. Por mais que alguns sintomas de deficiência de nutriente sejam até um pouco mais fáceis de ser verificados, como de fósforo, por exemplo, aquela coloração roxa, enfim, micronutrientes é um pouco mais difícil, porque apesar de eles manifestarem sintomas de deficiência, esse sintoma de deficiência pode ser confundido facilmente com qualquer outro sintoma de deficiência. Tem ali uma clorose nas folhas mais novas, uma queda, mas isso pode ser um monte de coisa. Eu não confio em diagnose visual. Tem muita gente que fala assim, um bom técnico, um bom agrônomo, ele tem que olhar para a planta e saber se aquele ali está com sintoma de deficiência. Bobagem. Isso é bobagem, isso é chutômetro, essa é que é a verdade. Esse negócio de que você olha para a cultura e esse sintoma de deficiência aqui é nitrogênio. Meu irmão, pode ser nitrogênio, pode ser cálcio, pode ser boro, pode ser um monte de coisa. Não fiquem presos isso aqui é bobagem. A forma correta é através de análise de solo e análise foliar. Né? Se você chega agora, por exemplo, vai lá e fala assim, não, eu vou agora no médico. O médico tem um médico ali que é bom, que só de olhar para você ele sabe que doença você tem. É burrice isso aqui. É bobagem isso daqui, né? Com toda a tecnologia disponível para você poder fazer exame de sangue, exame de bosta, exame de urina, exame de tudo quanto é trem, raio-x,
Você vai confiar só no olhômetro do médico? Não, bobagem. Bobagem absoluta. Você que é agrônomo, técnico, não se preocupa com isso não, tá? Isso aí é bobagem. Vamos pelo certo. Vamos usar tecnologia a nosso favor. Análise de solo e análise de foliar. Fora que a gente tem um outro ponto que também tem que ser levado em consideração. Existe nas culturas, a gente estuda em fisiologia, o que a gente chama de fome oculta. O que é a fome oculta? A planta, ela está com deficiência daquele nutriente, mas ela ainda não chegou a manifestar aquele sintoma de deficiência. E aí a gente tem um problema, porque a gente não consegue analisar de forma visual. Inclusive, muitos tipos de deficiência só vão ser manifestados no seu estágio final. Ou seja, quando todo o sistema já foi comprometido. E olha, depois que o sistema já foi todo comprometido, que ele chegou a manifestar, corrigir isso é quase impossível, é difícil. Então, não caiam nessa. O ideal é análise de solo e análise de foliar. Aí sim, análise de tecido, a gente vai conseguir identificar com precisão a concentração desses nutrientes. Para que dessa forma, então, a gente saiba como fazer a intervenção correta.